Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28, horário de Brasília desta quinta-feira. Quinta-feira que é feriado aqui no estado do Espírito Santo, né? Dia do Solo Espírito Santense, é um feriado estadual. Mesmo assim, estamos aqui trabalhando, estamos juntos aqui, orando ao Senhor, glorificando o Senhor. Mais um dia, né? Na presença do Senhor. E já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. E agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre a palavra trazida no culto de madrugada. Mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço aos aniversariantes do dia. Quem está aniversariando é o Jonathan, ou Jonathan. Ele é filho da irmã Cássia, lá da Vila Laís, em São Paulo. Deus abençoe, viu, Jonathan? Receba um abraço aí da sua mãe, do seu pai, de todos nós da Rádio Manaim. Também quem está aniversariando é a irmã Cida. Ei, irmã Cida, aqui de Coqueiral, Itaparica 1. Nossa irmã ali em Coqueiral. Ovelha do pastor Wallace Rosete. Um abraço, irmã Cida, uma serva valorosa, hein? Meu Deus do céu. Um abraço, minha irmã. Também quem está aniversariando é a Hanna. Hanna é filha do pastor Anderson Moreno. Ela é irmã do pastor Moreno. Ela é filha do pastor Moreno, né? E irmã do Rodolfo Moreno. Isso. Que Deus abençoe nossa irmã Hanna, aniversariando hoje. Quero mandar um abraço especial ao Vinícius. Ele me mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo: Kleber, eu sou um adolescente, meu nome é Vinícius Almeida Souza. Eu estou ouvindo aqui a madrugada e pós-madrugada aqui em Paraguaçu Paulista, São Paulo. Ô, querido, que bênção. Um adolescente já pela manhã aos pés do Senhor. Olha que coisa boa. Deus abençoe, viu? Tá bom, Vinícius? Um abraço a você, sua família e a todos os irmãos aí de Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Conhece Paraguaçu Paulista, pastor Bísio? Fica onde em São Paulo? Que região mais ou menos? Próximo do Vale do Paraíba, ali indo pro Rio de Janeiro, né, entre São Paulo e Rio. Ah, perfeito. Aquela região. É lá que tá o Vinícius, hein? Tá bom, Vinícius? Um abraço pra você, meu querido irmão. Tá bom? Quando vier aqui a Rádio Manaim, por favor, venha nos abraçar. Quero mandar um abraço também à nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco. Não pôde vir ao Manaim nesse final de semana, a irmã Rita, meu Deus do céu, mas mandou os seus representantes. Eu tô sabendo que tem mais de 700 irmãos do Nordeste, já estão chegando no Manaim Domingos Martins. Teremos seminário neste final de semana, já amanhã, sexta-feira, à tardinha, depois das 5 horas, os irmãos já começam a subir ao Manaim para o seminário que terá início no sábado. Seminário para obreiros, não é isso? Pastores, ungidos. Vai ser uma bênção. Então deixa eu mandar um abraço aqui a todos os irmãos que nesse momento já estão se dirigindo ao Manaim, não só de Domingos Martins, mas no Brasil inteiro. Os irmãos voluntários, né? Que sobem para trabalhar voluntariamente, para preparar os Manaíns para receber os irmãos que irão fazer o seminário, irão participar do seminário. Então um grande abraço aos irmãos que são voluntários e que já... Desde ontem, desde quarta-feira aqui no Manaim Domingos Martins, os irmãos já estão subindo. Os irmãos que trabalham na cozinha, as irmãs, né? Também, os irmãos da parte de vigilância, da equipe da água, a equipe do som, todos envolvidos ali da limpeza, preparando todos os alojamentos. Então, um abraço a você, um abraço aos irmãos da portaria aí dos Manaíns, aí de Valadares, aqui do Domingos Martins, de Divinópolis, Juiz de Fora, enfim, Porto Alegre. E, por favor, não esqueçam de orar pelos nossos irmãos e a população de Porto Alegre, ali do Sul, também de Santa Catarina, onde tragédias estão acontecendo, né? E não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós orarmos pelos irmãos, pelas lideranças, pelo governo, para que a solução seja trazida o mais rápido possível, para que a população, os nossos irmãos, possam recomeçar na vida o mais rápido possível. Tá bom? Vamos orar. Peço oração pelo nosso querido irmão Manuel Divino de Almeida. Ele é de São Sebastião, lá em Brasília, está com dengue hemorrágica. Precisa de um milagre da parte do Senhor. Então, por pedir aos irmãos, esteja orando mesmo pelo nosso querido irmão, tá bom? E precisa de uma bênção aí da parte do Senhor. E eu queria pedir também uma oração, que os irmãos não deixem de orar. Vou pegar o nome aqui direitinho, bom, já está aqui na mão. É uma família, não vou falar o nome do irmão nem da irmã, mas é uma família que mora no Pará, e o filho dessa irmã, de uma hora para outra, sim, do nada, né? Obviamente sabemos que não é do nada, mas
de uma hora para outra, ele deixou uma carta para a mãe e fugiu, foi embora. Nesse momento, eles são do Pará e está na Bahia. E diz que não vai voltar e a mãe está preocupada. Eu peço aos irmãos que estejam orando por essa família, que é do Pará, tá bom? Para que esse filho retorne, né? Tenha compaixão da sua mãe, que sofre nesse momento, sua família, né? E ele, não sei a idade dele, que não está aqui, né? Mas deve ser um jovem. Então, que o Senhor possa, assim como o filho pródigo, né? Voltar para casa, Mas nessa hora, ele está meio confuso. Então, vamos orar. Que o Senhor possa alcançar esse jovem que deixou o seu lar, deixou a mãe preocupada lá no Pará e foi embora para a Bahia, né? Só Deus sabe onde ele está nesse momento. Então, como fica o coração de uma mãe, não é verdade? De um pai, de uma mãe, da família. Vamos orar então por essa família, tá bom? Me perdoe não falar o nome da mãe nem do filho, mas é para proteger aqui, para não expor aqui. Tá bom, meus queridos? São 6h34. Vou pedir ao nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Assim diz o Senhor. Obrigado, Josias. Tá aí na sua tela, você que está acompanhando pela TV Manaim. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, esse livro do profeta Abacuque, aliás, o nome Abacuque significa abraço, abraçando, né? Ele viveu numa época onde havia ele estava passando um momento muito delicado. O livro de Abacuque fala sobre isso, né? E Abacuque estava preocupado com a condição espiritual do povo de Israel naquela época. Ele clamou ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra no meio desse povo. Ele clama ao Senhor para que Deus desperte a sua obra enquanto havia esperança. Abacuque estava ciente de que o povo de Israel havia pecado contra o Senhor. E naquele momento que ele estava vivendo ali, eu só estou dando um panorama aqui para os irmãos em casa entenderem o momento que Abacuque vivia. Naquele momento ali, havia injustiças sociais, havia violência, idolatria, meu Deus. Né? Se os irmãos lerem o capítulo de Abacuque 2:9, 2:17, os irmãos vão ver. Então fazia-se urgente uma mudança de vida, de postura entre os filhos de Israel. E ele clama ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a tua obra no meio desse povo, porque ainda há esperança, ainda há tempo. Pastor Bísio, alguma semelhança com o que vivemos hoje em 2024? Também esse deve ser o clamor da igreja fiel, do povo de Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio desse povo, onde há muita violência, idolatria, injustiças, tragédias acontecendo. Devemos clamar por esse avivamento no meio do povo. Paz, senhor pastor Bísio. Paz, senhor Kleber, paz, senhor, as pessoas que nos acompanham nesse momento também. De ver o livro de Abacuque, parece que você está pegando o jornal dos nossos dias, abrindo o jornal. Não é verdade? Né? E vendo ali as notícias, os acontecimentos. E são importantes as questões sociais, não há dúvida, claro, né? Nós oramos também por isso, mas Abacuque estava voltado para aquilo que é profético, não é? Verdade. Se nós nos deixarmos levar nesse momento por os aspectos sociais, mas o principal é isso, é a fé, a obra de Deus firme no nosso coração, para que muitas pessoas se convertam, no nosso país, nos países, nesse último momento. Então, eu vejo, inclusive, a obra do Espírito Santo é um grito profético também nessa hora, em meio a tantas idolatrias, em tantas crenças, não é verdade, Kleber? Como Deus tem usado o Evangelho. A gente também tem ajudado, especialmente aqui na América Latina, na assistência às igrejas. Hoje também cuido da Venezuela e como quando chega a obra do Senhor, é aquele divisor de água entre tantas idolatrias ou mesmo a tradição, a palavra revelada, aquilo que é profético. Então,
Gosto muito desse aspecto do livro também de Abacuque, entre tantas informações, não é? Que, olha, em meio a todas essas dificuldades, se a obra do Senhor estiver viva no meu coração, eu serei guardado pelo Senhor, porque Aleluia. é buscar primeiro o reino dos céus, não é? Então, eu vejo essa questão em meio... Nós não podemos, porque nós acabamos de sair de uma pandemia, vivemos um momento tão instável, e isso às vezes tira a atenção daquilo que é o profético, não é? Volta muito para o social, para as questões do nosso dia a dia. Isso é uma coisa que eu preocupo comigo e com aqueles que estão ao nosso redor, e enfim, não é? Então, é esse grito, esse clamor aqui do profeta que tem a bênção para meditarmos nesse momento. E ele sabia que Deus tinha falado com Abacuque que o juízo estava vindo. E o juiz ali tinha um nome, Nabucodonosor. E era temido, né? E ele sabia que o juízo viria. E ele clama ao Senhor e diz assim: Senhor, para que Deus pudesse agir a favor do seu povo no meio dos anos, enquanto aquele juízo não chegasse, mas que o juízo viria. Então ele clama ao Senhor ali. Nós também sabemos que há um juízo sobre este mundo e que só há uma maneira da gente escapar. É exatamente se o Espírito Santo avivar essa obra no nosso coração, para que possamos ter uma válvula de escape, pastor. Porque o juízo virá. Isso. Essa é a bênção, não é? De uma manhã como essa, Deus renovar a fé no nosso coração, a cada culto, a cada momento. Desculpa até fazer uma menção assim, mas em determinado momento assim na mídia eu vi a pessoa falando assim: olha, não quer dizer que Deus esteja sempre presente, essa questão de Deus estar sempre presente. Tem momento que a gente vai estar reunido, Deus não está presente, nem todo momento Deus está presente. Meu Deus. Então, para aquilo que Deus nos resgatou, né, e nos deu a conhecer a obra do Espírito Santo, assim, olha, o Kleber vai anunciar aqui, hoje vamos ter a madrugada, mas o Espírito Santo não vai estar presente, Deus não vai estar presente, mas nós estaremos aqui. Não faz sentido para nós, né? Então, essa é a bênção, né, de nós termos o Senhor como nosso amigo, o Senhor que nos prepara para esse momento da ira, né? Nós vivemos não a ira, mas da misericórdia do Senhor, no nosso lar, na nossa família, como igreja do Senhor. Então, é a cada dia os milagres que Deus tem operado no nosso meio, as experiências com os anjos do Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo avivada, aguardando a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Francisco Damiani, aviva a tua obra no meio do teu povo. O que é avivamento? Avivamento é colocarmos umas 50 mil pessoas gritando no meio da rua. Isso é um avivamento? Acho que não, né? Porque a palavra avivamento no meu entender e no entender do hebraico, é o ato de se avivar, se tornar mais vivo. Então, avivamento seria o agir do Espírito Santo no meio do povo, e para isso não precisa ter tanto barulho, precisa. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor, Kleber, os irmãos aqui da bancada, a você que está conosco nesse pós-madrugada. O texto da palavra é muito maravilhoso porque também nos faz refletir, né, a respeito daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Quando nós falamos aqui da obra, né, nós vamos falar, aviva a tua obra, nós pertencemos à obra do Espírito Santo, né? Perfeito. Então, já nesta manhã, né, nesse culto da madrugada, é sempre bom a gente posicionar aquilo que Deus quer. O que é o culto da madrugada? O culto da madrugada é um momento em que você vai buscar o Senhor e o que o Senhor nos dá uma palavra. Essa palavra, ela é o que nós podemos chamar o maná. É o sustento para esse dia, né? Então, nesse dia em que nós começamos aos pés do Senhor, a palavra que o Senhor nos deu, o maná, é aviva a tua obra, né? Então nós vamos estar, no decorrer desse dia, nós vamos mais à noite estar na igreja, no culto de oração, e essa deve ser a nossa oração também hoje. Quando nós entrarmos na casa do Senhor nesta noite, e certamente há muitas demandas que nós temos, mas a maior dela é essa: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra na minha vida, no meu coração, porque avivar é tornar a dar vida.
Ou seja, já tem vida. Mas quando fala avivar, é tornar a dar vida, é a melhoria de vida, né? Então é aquela chama que não está muito acesa, tem que estar acesa, é a candeia que às vezes não está muito cheia, tem que estar cheia, é a botija que tem que se encher. Então, e uma coisa maravilhosa todas as vezes que a gente vê esse texto, que a gente fica pensando é o seguinte, a obra. Porque esta obra que o Senhor está realizando no nosso meio hoje, através do seu Espírito Santo, é a mesma obra que foi profetizada lá pelo profeta Abacuque. E a grande bênção que na profecia dele, assim, Senhor, aviva a tua obra, e esta obra que ele conheceu foi através da palavra, porque quando ele ouviu a palavra, ele temeu, né? Então é aquilo que Deus tem nos dado vitória hoje, é a vitória de um povo nesta hora, através da palavra. Eles venceram, lá em Apocalipse, eles venceram pela palavra e pelo sangue do Cordeiro, né? E ele pensa assim, e notifica no meio dos anos. Então os anos foram se passando, mas a profecia foi se cumprida, essa obra foi notificada. Deus sempre foi realizando uma obra, e esta obra hoje chega aos nossos dias. Glória a Deus. Chega ao meu coração, no seu coração, que está nos ouvindo, no coração daqueles que certamente também foram um dia tocados por essa palavra, né? Não foi homem, não foi gente, não foi religioso, nem religião que nos convenceu, mas foi a palavra de um Deus, né? Que um dia chegou e nós tememos essa palavra, e através desse temor o Espírito Santo nos revelou essa obra tão gloriosa, né? E aquilo que estava sendo dito aqui, né? Ao tempo, né? Na verdade, havia até uma pergunta ontem, nós estudamos lá com os jovens, a pergunta sobre como era o tempo da igreja de Éfeso, né? Eles ficaram olhando para mim, pastor, não, qual era o tempo? Aí eu fiz algumas perguntas, né, para eles começarem a responder. Tinha energia elétrica naquela época? Ah, não tinha. Tinha internet? Não tinha. Aí eles começaram a se colocar dentro daquele tempo, não tinha carro. Então, era um momento que estava sendo vivido, um momento de grande opressão, de grandes batalhas, de grandes lutas. E hoje também, os dias que nós vivemos, hoje nós vivemos na modernidade, nós vivemos... Mas acontece o seguinte, que a operação do mal é o mesmo, só mudou a tática. Mas a grande opressão está aí. Hoje nós temos energia elétrica, temos tecnologia, temos internet, temos carro, mas a oposição, vamos dizer assim, a oposição àquilo que é o projeto de Deus é o mesmo, e hoje está globalizado. Mas há uma operação gloriosa da misericórdia. Por isso que ele pede aqui, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E a palavra diz que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E nós já vamos falar sobre isso com o pastor José, sobre Rarreirinho. Aí é você que essa linguagem hoje é mais complicada. Então, finalizando aqui, eu quero dizer o seguinte para você que está nos ouvindo. Atente para isso, para esse maná desta manhã, para essa palavra, porque Deus, ele abençoará o seu coração. Glória a Jesus. Pastor José Freitas também conosco aqui. Nós vamos falar sobre Rarreirinho nessa manhã. E o pastor Damiani, até pegando esse gancho sobre a igreja de Éfeso, o senhor faz uma reclamação. O senhor em Apocalipse 2, nós não vamos entrar aqui no assunto, porque é assunto da escola bíblica dominical, mas só daqui um drops, né? Só uma pequena amostra. Quando o senhor fala assim, olha, sobre a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. O senhor vai falando. Mas ele fala assim no verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha, olha, você deixou para trás o primeiro amor. E ele fala sobre a obra dos nicolaítas, né? Que é a obra? Era a doutrina contaminada, né? E hoje em dia o que mais temos aí, também na internet, né? São pessoas especialistas de nada que só contaminam, trazem dúvidas e nunca certezas, né? Colocam dúvidas, como o pastor Vício até colocou aqui, que pessoas falando que Deus não está presente o tempo todo, em todo lugar. Claro que não. É o contrário, ele está presente, ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o que a palavra diz. Então nós temos que estar firmados na palavra. E nessa hora, nós temos que estar com a nossa vida, a obra avivada, né, na nossa vida. Inclusive, pastores, chegou um dom aqui pra gente. Olha só. A irmã disse assim, Kleber, hoje eu sonhei
que o pastor Bísio estava na madrugada na Rádio Manaim e trazia uma mensagem sobre avivamento. Quando cheguei em casa da madrugada presencial, liguei a rádio para ouvir. E então ouvi a voz do pastor Bísio. E no sonho tinham irmãos de vários lugares necessitados de um avivamento. Isso foi o sonho que chegou aqui pra gente. Glória a Deus. Pastor Josiel Freitas, o livro de Abacuque, como o pastor Bísio falou, parece que nós estamos vivendo essa época. É tão atual, porque ele trata de uma situação onde está vivendo uma pressão econômica, uma violência, uma decadência espiritual, moral, não é? E tudo isso que eu estou falando aqui é o que nós estamos vivendo em 2024 nesse Brasil, nesse mundo que estamos vivendo, pastor Josiel Freitas, paz do Senhor. E vamos falar sobre Rahenim, que Rahenim são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, né? Rahenim são misericórdias. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor Clé, Pai do Senhor aqui, os pastores e os que estão conosco aí nesse pós-madrugada. E é uma grande realidade, né? Verdade, né? Parece que você está pegando um jornal de hoje, né? Dos nossos dias, o relato aqui, o que Abacuque viu e colocou diante do altar do Senhor. Verdade. É maravilhoso que aquilo que o pastor Bísio disse, que a oração profética. Às vezes você está nos acompanhando, está nos perguntando, profético, profético, profético. Então, uma explicação muito simples, né, que entrou na minha mente, no meu coração, é o seguinte: o nosso tempo é o Cronos, de geração a geração. O dia que nasceu, o dia que morreu. Essa é a nossa história. É um conto ligeiro, como diz a palavra. O profético é de eternidade a eternidade. Então, o que é do homem, morre com o homem. O que é de Deus, Deus falou, é profético. Não importa se é 1000, se é 10.000 anos, se é 2.000 anos, vai se cumprir e não morre. É de eternidade a eternidade. Então, o que é profético alcança a alma. O que é profético faz saltar para uma vida eterna. Então, a oração de Abacuque é uma oração profética. Aqueles que já se entregaram sua vida ao Senhor, que já têm uma comunhão, já têm uma intimidade, sabe de uma coisa: a oração profética não é como o mundo pensa e como o sistema religioso pensa, que é só falar, falar. Presta atenção, Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então ele tinha necessidade, ele viu necessidade, mas ele começou a oração dizendo: eu ouvi. Né? E você pega o Antigo Testamento, mais precisamente, você vê uma reclamação de Deus assim: ouve, Israel, ouve, Israel. O mundo hoje não quer ouvir, o homem no mundo não quer ouvir. Só aqueles que abrem o coração, que querem uma bênção de salvação, de eternidade, ouvem. Então, o homem no mundo não quer ouvir, mas o profeta aqui diz assim: ouvi, Senhor, ouvi e temi. O temor é o princípio da sabedoria, não é ter medo. Desculpa, não é terror, é temor. É temor, não é ter medo, é uma questão de entrega, de obediência, né? De saber, ele está vivo. Eu sou humano, ele é Deus. Então toda a luta de quem não quer ouvir é humanizar Deus e divinizar o homem. Essa é a guerra hoje. E por isso muitos não conseguem viver uma comunhão, uma intimidade, de ter oração ouvida. Então, para ter oração ouvida, precisa ouvir aquilo. A oração profética tem esse conteúdo. E o pastor disse, o pastor Bísio diz assim: a oração é profética. Então, a oração profética, você ouve como? É o ouvido da fé, é a alma. Finalizando, então, quem ouve, cai logo um temor. Aí cai um temor, você tem condição de olhar com os olhos da fé, com os olhos como Deus olha para nós. E o que o profeta viu ali? Ele viu o coração mortífero, ou morrendo ou morto. Porque ele pede imediatamente, após o temor, um avivamento. Um avivamento. Então você não pede um avivamento para aquilo que já está vivo.
para aquilo. Você está morrendo, está precisando, né? Hoje há uma confusão na mente, nos corações, que avivamento é o balanço do corpo. Não é isso. É uma entrega da alma, é uma entrega do coração. Então é uma vida de comunhão. Então ele vê corações mortíferos, morrendo, e pede um avivamento. Então não tem nada a ver com emoção, é uma entrega. Aí ele pede uma coisa, né, que é o que aconteceu nesta manhã. O pastor Francisco usou como o maná diário. E o profeta diz assim: notifica. Então, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, e nós aqui no estúdio, todos, nós recebemos uma notificação nesta manhã. E é maravilhoso que a notificação te dá uma oportunidade de colocar em ordem o que é necessário. Então, Deus, quanto tempo Deus está notificando? Quanto tempo a palavra está sendo entregue? Quanto tempo os dons estão sendo fruindo no nosso meio, a palavra revelada, a operação do Espírito, a nossa submissão ao Espírito. Então, ele notifica. Ele lembra uma coisa que eu creio que, salvo engano, o profeta Isaías cantou isso: ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. A oração profética tem isso que move o coração de Deus, move o céu em nosso favor. Ele diz assim: na ira, notifique. E na ira, lembre-te da misericórdia. Eu cheguei na pergunta, rodei isso tudo para falar a pergunta que ele disse assim: misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Para os estudiosos, diz que isso aqui é uma junção de duas palavras. Misericórdia? É algo que procede do coração de Deus. Se isso não estivesse sob nossa misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Pastor, diácono, obreiro, você que ainda não teve uma experiência ou que está tendo a experiência agora, lembra, estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Por isso que nós não fomos consumidos e por isso que nós estamos tendo essa oportunidade de ser avivado, notificado, de ouvir, de ter temor e de viver constantemente ou eternamente na presença de Deus. O senhor me fez lembrar aqui, lá em Juízes 10, eu até abri minha Bíblia aqui, Juízes 10, 16, quando, mais uma vez, né, o povo de Israel, só para variar, desobedeceu o Senhor. E então, no Juízes 10, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, contra ti havíamos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos outros deuses. Verso 11, porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando a mim clamastes, eu não livrei vocês da mão dos inimigos? Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que vocês escolheram agora, e que eles possam livrar você do vosso aperto. Olha a palavra do Senhor, hein? Juízes 10, exatamente. E então os filhos de Israel disseram: Senhor, nós pecamos. Sim, nós pecamos. Faze conforme tudo quanto te parecia bem aos seus olhos. Eles se arrependeram de coração. Olha o que diz o verso 16. Então, eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, Deus não pôde reter a sua compaixão. Raherim, misericórdia. Glória a Deus. Ele é amor. Ele não pôde reter a compaixão dele. Nessa manhã, se você que anda frio, frio espiritualmente, longe dos caminhos do Senhor, olha, é hora de retornar, é hora de essa obra avivar no seu coração, porque Deus não pode reter a sua compaixão se você se arrepender de todo o coração, pastor José. A oração profética, ela nos dá condição de ouvir, de temer e de viver a misericórdia. Você encontra tudo isso nesse verso 2 da oração profética de Abacuque. A condição de ouvir, porque hoje o homem quer só falar. Quem quer ouvir, né? E ouvir, temer e viver a misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também conosco nessa manhã, pastor Cleiton Pisoni. Pastor, essa passagem aqui, esse texto de Abacuque, né, capítulo 3 em diante, nós vemos aqui o verso 2, mas todo o capítulo aqui,
Essa passagem, ela confronta a nossa fé e a nossa perseverança. Ela realinha a nossa perspectiva, o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, não olhamos e não andamos e não vivemos pelas circunstâncias. Andamos por fé. Andamos pela palavra do Senhor que dita o caminho, nos orienta, dita as normas para que possamos caminhar em segurança até Jerusalém. Vai vir um juízo? Certamente virá, porque a palavra diz isso. A palavra diz isso. E a palavra, ela não volta vazia. Mas ainda há tempo de buscarmos um avivamento, né? Porque nesse momento há muitas pessoas que estão frias mesmo, espiritualmente, estão sim. Precisam de um avivamento, sim, mas ainda há tempo. Porque Nabucodonosor vai chegar, assim como chegou para Israel e levou cativo o povo. Nabucodonosor que estou falando aqui é o adversário das nossas almas. Exato. Vai vir. E só há uma forma de escapar disso. É o arrebatamento da igreja. É sermos arrebatados, é estarmos com o Senhor. Não há outro caminho. Se há, eu desconheço, porque a Bíblia não fala sobre isso. Só há um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Cleiton Pisoni. Paz do Senhor, pastor Clébio, os pastores da bancada, irmãos que acompanham conosco o pós-madrugada nesta quinta-feira. E só o homem que pensa que ele está no governo com a rédea das coisas, ele está totalmente enganado, né? Porque ele é governado. Ou ele se deixa ser governado pelo Espírito de Deus, dirigido por ele, ou ele vai ser governado pelo inimigo a todo tempo. Então, por Deus é graça. Ele nos governa com palavras maravilhosas, com o seu conselho, com sua misericórdia, não é? Como aqui estamos vendo esta palavra maravilhosa. Abacuque, ele aqui é testemunha das coisas difíceis que ele vê, e aquilo não afeta o espírito de profecia, mas afeta, sim, o homem Abacuque, de ver que coisas terríveis, de ver as situações, o estado geral do homem espiritual, decadente, e o seu comportamento, e como experiente e entendido no Senhor, ele vê o fim do homem terrível nessa condição. Então ele fala que ele clama, se opõe exatamente a essa situação. E aviva é justamente um clamor para que tudo volte na posição que agrada ao Senhor. O homem possa se arrepender, ele está ali na sua chance, debaixo da misericórdia do Senhor, e tem oportunidade. Porque nós estamos chegando no momento, a igreja está encerrando a história dela, e nós vivemos, trazendo para os nossos dias, como o Kleber anuncia aqui, o nosso estado não pode ser, a nossa condição, a nossa caminhada não pode ser de convívio, de ver o mal dessa maneira e deixar-se influenciar por ele. Seja minimamente, não pode haver nenhum pecadinho, pequenininho ou grande, nada. Então ele precisa ser extraído da nossa vida, da nossa forma de viver, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, projetos de vida, porque o Senhor está às portas. Então, aviva a tua obra para que nós estejamos prontos também, preparados. A obra, ela precisa estar avivada em nossa vida, isto é, em processo, em andamento, viva, né? Como a palavra é viva, como o Espírito Santo, ele é vivo. Ele não vai comungar com as nossas mudanças, querer pender para o mundo ou coisas afins. O que o Senhor quer da nossa parte é que nós estejamos avivados. E o clamor que nos impulsiona a clamar, como o Abacuque fez aqui, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus na vida do homem. Se o homem achar que ele faz a obra por ele mesmo, que ele já errou também outra vez, não é? Porque a obra do Espírito, ela é viva, precisa estar no nosso coração,
percebida não só por você mesmo, mas especialmente para os outros, sem palavras, através de um testemunho, através do que quando você está servindo ao Senhor, haja frutos do Espírito. E os outros te veem em você algo que não é seu, que vem do alto. Então, aí sim, a obra está viva, né? Olha que coisa maravilhosa. E o verso 17 fala assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque esse é o entendimento do servo, da serva, daquele que entendeu, que ouviu a voz do Senhor, que guardou a voz. Há muitos sons, há muitas coisas nessa última hora e que vão interferir e querem interferir, né, na sua decisão, na sua trajetória à eternidade, porque Deus enviou o seu Filho e não quer que isso seja perdido à toa, né? Mas que muitas almas possam ser alcançadas, que toda alma possa ser alcançada. É claro, todos vão salvar? Não, nós sabemos disso. O mundo, há muitos definidos para o mal, não é? E apressam seus pés para o juízo, porque a obra criadora ela passará por um juízo. Ela foi criada e depois será destruída. Isto é, há um juízo. Aquele que o criou, ele vai querer contas dela. Mas a obra do Espírito, ela nos conduz, ela nos dirige, ela nos impulsiona a andar com o Senhor, a ouvir a sua voz, a inclinar-se, né, ao governo de Cristo, ao Senhor, ao senhorio dele. E como nesta última hora, como ligar-se, né, ao membro, ao corpo, né, ao Espírito. Então, essa questão de que o clamor é profético, aqui é profético. A oração é profética. E nesse momento, o servo precisa caminhar com o desejo de ver o melhor das últimas profecias se cumprir na sua vida, que é estar com Cristo no arrebatamento, né? Ouvir a sua voz ser chamada. É isso que nós precisamos entender nesta hora. Eu tive conversando com antes disso, deixa eu só registrar aqui, a irmã Rosilene Bragato mandou assim para mim: Kleber, eu falei no meu coração o que o pastor Francisco disse. Para mim, avivar sua obra é buscar o Senhor assim que acorda. É na madrugada, é no pós-madrugada, né? É o meu maná diário. Avivar não é simplesmente preservar, né, ou manter vivo, mas também viver uma vida de purificação. É cada dia, a palavra nos corrigindo, nos livrando do mal. É verdade, é isso mesmo. É a cada dia. Obrigado, irmã Rosilene. A palavra Abacuque, né? O nome Abacuque significa aquele que abraça. Ou seja, é alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero. É como hoje a igreja hoje também, ela faz esse alerta, a igreja fiel, ela faz esse alerta, ela notifica todos os dias nos cultos, na madrugada, no culto à noite, no seminário, notificando. Isso é a notificação. O pastor José colocou bem isso, pastor Bísio, sobre o que virá. Porque existem muitas pessoas, como a exemplo na época de Abacuque, eram crentes, vamos botar aqui pessoas crentes para ficar mais fácil o entendimento. Eram crentes que estavam mornos, cansados, que precisavam ser despertados para uma obra, né? Uma obra que Deus... Se a gente olhar aqui no verso 17, fala até do Senhor Jesus. Ele fala assim, ó: tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Está falando aqui do Senhor. Então, ele está falando que há um escape, mas que para isso, o Espírito Santo precisa agir no meio do povo, precisa avivar o coração, reacender a chama de muitos que já estiveram, não estou falando só de igreja, estou falando de relacionamento com Deus, mas que estão frios nesse momento,
deixaram-se levar pelas circunstâncias, pelas muitas vozes nessa hora que estão ouvindo e não estão dando ouvido à voz principal, que é a voz do Espírito Santo, pastor Bício. É a palavra de Deus, não é, Kleber? O pastor Francisco fez isso menção. Ouvi a tua palavra, não é? Então, nós temos meditado muito sobre aquilo que é a palavra da vida e a palavra viva, não é? Então, é a palavra viva que aviva a obra no nosso coração. Avivar a obra também é isso, é a sede da alma saciada pelo Espírito Santo do Senhor. Nesse momento, a obra se aviva no nosso coração. Não são os gritos, não são o movimento do corpo, não é aquilo que se confunde. Então, o fundamento está na palavra de Deus. É isso que nos sustenta na obra do Senhor, é isso que nos consola, porque, né, pastor Gesiel, a profecia, das funções dela é consolar, né? Então, às vezes a gente está assim, os momentos tão difíceis, Senhor, esse problema, mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo vai voltar, naquele momento aquela profecia consola a nossa alma, nos fortalece, nos renova, não é? Deixa isso para cá, isso tudo vai ficar, eu quero estar com Jesus. Jesus Cristo disse que ele voltará e ele voltará para nos buscar, tem um lugar preparado. Então veja como a profecia, ela ensina, ela corrige, mas ela consola, como nessa manhã Deus tem preparado esse momento de consolo. E o próprio Abacuque fala isso. Ele diz assim no verso 17, olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, que não haja frutos, né? Ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, os currais não hajam vacas, ou seja, a situação está difícil. Aí ele diz, entretanto, todavia, eu me alegrarei no Senhor. A palavra alegrar aqui no original hebraico é saltar de alegria, é pular de alegria. Embora tudo esteja errado neste mundo externo, Abacuque está dizendo que ele vai estar saltando de alegria, sabe por quê? Por causa da comunhão com o Senhor, da fé. Ele está vendo a profecia vai se cumprir. E ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar nas alturas, em caminhos altos. Está falando aqui do arrebatamento. Isso mesmo. Então ele está falando, olha, a situação está difícil, mas eu sei, o meu Redentor vive, o Senhor vai me arrebatar, o Senhor vai me tirar daqui. Essa luta não vai durar para sempre, nós vamos sair daqui, o Senhor vai nos... É isso que ele está falando, Niltas. E uma irmã, que eu não vou falar o nome, me mandou uma mensagem aqui, falou assim, Kleber, eu estava dormindo, literalmente dormindo. E eu ouvi o Espírito Santo falar para mim em sonhos, acorde, você tem que procurar subir com a igreja, porque depois disso é só juízo. Acordei e estou ouvindo vocês falarem aí. É isso. Pastor Francisco. Isso aí é o aviva, né? Não é? Nesta manhã Deus avivou a obra na vida dela. Então, e quem faz esse avivamento, já foi falado aqui pelos pastores, é o Espírito Santo. Aleluia. Mas interessante, cara, que você falou uma coisa aí que o que nos abraça nessa hora, o que nos faz, é o profético. Perfeito. Exato. Porque não é homem, não é religioso, é o profético. Então nós vivemos nessa comunhão pelo profético. E aí você começa a colocar as coisas em ordem, né? A obra é profética, a salvação é profética, e aquilo que nós aguardamos, o arrebatamento, é profético. Então, o preparo se dá muito dentro desse aspecto profético. Se você estiver vivendo dentro desse aspecto profético, então você está preparado para o arrebatamento. Se você estiver vivendo de outra maneira, né, aquilo que o pastor falou aqui, a palavra é da vida e a palavra viva. Então, o profético é a palavra viva. A palavra da vida, a letra, ela também vai ficar aí. Mas a palavra viva, ela vai subir, porque ela está no coração de uma igreja que vai ser arrebatada para morar com o Senhor lá na eternidade. Então, hoje, nós estamos aqui nesta manhã, o pastor aqui, Biso, ele falou muito bem, nós estamos aqui porque o Senhor preparou esta manhã lá na eternidade, na sua economia, e nos trouxe aqui. Nós não estamos aqui por um acaso, nem eu, nem Kleber, nem nenhum dos pastores aqui, né? E nesta manhã, o maná que nos alimenta e que vai nos nutrir e que já tem nutrido aí, tem despertado a irmã que estava dormindo, já falou ao coração da outra irmã lá que teve o dom, que a palavra ia ser de avivamento. Então,
esse avivamento, ele é maravilhoso, porque é o Espírito Santo que faz. E ele está fazendo aqui, está fazendo lá no exterior, está fazendo lá nos nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, porque é isso que alegra, né? E fechando aqui, quando Abacuque ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça, ele estava vivendo a situação mais extrema do que aquela que estava dentro de uma realidade. Exatamente. Entendeu? Ele estava vivendo uma situação extrema, mas ele conseguiu, ainda que a coisa ficar pior, né? Porque ia ficar mesmo. Ia ficar, né? Mas eu me alegrarei. Aonde que estava a alegria dele? A alegria dele estava na salvação, que é profética. Aleluia. Estava no profético, né? Abraço da alma. Exatamente, no abraço da alma. E ele sabia que, né, como você citou aí, né? O Senhor é a minha força, os meus pés, né, como da serra, me fará andar sobre as minhas alturas. Ele sabia, é aquilo, é a doçura do profético. É o que nos dá vigor, que nos faz caminhar, essa esperança de que Jesus breve voltará. Aleluia. Pastor Josiel, hoje eu estou abusando, no bom sentido, do... Eu tô vendo, rapaz, ele ficou hoje. Né? Ficou hoje. Hoje ele ficou. Então, estou aproveitando que ele está aqui. Feriado. O profeta Abacuque, ele viveu num período de crise, o pastor Francisco colocou aqui. Mas, sobretudo, ele percebeu que o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Por isso que ele clamou ao Senhor, antes que a coisa piorasse. E piorou. Mas antes que a coisa piorasse, ele clama ao Senhor, pedindo misericórdia. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Notificando, não nós, mas falando daquilo que Deus está notificando aqui nessa manhã, porque virá um tempo em que a coisa vai piorar. O mundo vai de mal para pior, o que diz a palavra do Senhor. Então, nessa hora, é hora de estarmos avivados, candeia acesa, lombos cingidos, calçados com a preparação do Evangelho, para que possamos ouvir 20 benditos, meu Pai. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou comigo assim, Kleber, eu estou tão triste com esse cristianismo que está vivendo aí, né? Situação e tal. Uma situação que está acontecendo, é só os irmãos olharem na internet, lá no sul do país, no estado lá, que está acontecendo, enfim. E ele falou, estou tão desacreditado, e não sei se vale a pena servir, mas assim, estava largando tudo. Eu falei, olha só, vou dar uma pequena palavra como um amigo para você. A vida cristã é uma vida de renúncia. E tudo que está acontecendo é profético. E vai piorar. Essa é a boa notícia, vai piorar. Né? Porque a palavra diz e assim vai acontecer. Agora, qual é melhor? Você abrir mão de muitas coisas hoje na sua vida? Renunciar a muitas coisas, né? Ou você naquele dia ouvir da boca do Senhor Jesus: afastai de mim, não vos conheço. Qual que é pior? Não é verdade? Então, nessa hora nós temos que estar com o nosso coração avivado, buscar o Senhor, para ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Essa é a frase que nós queremos ouvir. E para ouvir essa frase da boca do Senhor, temos que estar com o nosso coração avivado, temos que estar com os nossos lombos cingidos, candeia acesa e preparados para ir embora, pastor José. Exatamente. Você citou aqui uma frase, uma palavra chamada crise. Crise. A crise existencial, em função do não ouvir, não ter temor, não ter essa experiência de salvação e de não viver aquilo que é profético. O pastor Bísio disse, né? Um dos benefícios da profecia é o consolo. Então, a profecia, ela exorta. Muitos confundem exortação com briga, com apontar o dedo. Não, exortar é chamar atenção para uma verdade absoluta, e o nome da verdade absoluta é Jesus glorificado. Então, a profecia exorta, consola, e quando ela consola, e quem já perdeu um ente querido, quem já teve em desespero, em ansiedade excessiva, sabe o que é o consolo do Espírito? E ela edifica. Dentro do edifica está o avivamento, né? Então a crise o homem não sabe quando ele não vive, quando ele não permite, quando ele é covarde com a alma, ele não busca resposta para a alma, ele vive a crise existencial. Ele não sabe por que nasceu, por que vive e por que morre. Não sabe de onde veio, aonde está, nem para onde vai. E nós, nesta manhã, nós glorificamos ao Senhor mais uma vez que essa crise existencial
Não é parte da nossa vida. O Senhor já nos libertou disso. Por quê? Porque nós sabemos por que nascemos, por que vivemos e por que a carne vai voltar ao pó. Sabemos de onde o Senhor nos tirou, aonde estamos profeticamente e para onde estamos indo. Isso é glorioso. Então, quando você vive isso, quando você tem essa experiência, que é o que Abacuque estava vivendo, diante de um quadro difícil, né? Que no verso 17 aqui do capítulo 2 ele fala violências cometidas, né? Violências, né? Então, diante de tudo que nós estamos vivendo no mundo, que hoje não existe mais distância, né, pastor Vício? Hoje você tem um mundo na palma da sua mão. O que aconteceu lá no sul do país, o que acontece lá em Israel, hoje você está ali. Como não se apavorar, como não se desesperar? É você viver o profético, é você viver a salvação em Jesus, é você viver aquilo que o profeta Abacuque está vivendo, que a igreja está vivendo hoje. Aí você vive tudo isso, você entende o que é o evangelho, é uma renúncia, você sabe o endereço onde colocar as suas demandas, as suas necessidades, as dores, o grito da alma, e você tem resposta. Porque o verso 17 do capítulo 3 é uma resposta. Ele diz assim: eu posso ver o juízo em todos, se é lá no rebanho, se é na fauna, se é na flora, se é nas nações, se é no governo. Eu tenho uma alegria que supera tudo isso, que é a alegria da salvação. A alegria da salvação. Eu acho que antes de encerrar, vale a pena perguntar a quem está conosco nesse pós-madrugada: você tem vivido a alegria da salvação? Você sabe o que é a alegria da salvação? A alegria da salvação, ela é superior a todas as catástrofes, a todos os acontecimentos, eventos. Por quê? Porque o luto chega em toda a casa, o choro, a tristeza. Como vencer? Como se suster? A alegria da salvação. Ele diz aqui que os currais não haja mais vaca. Todavia, como pode dizer, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. Ao contrário disso, todos esses adventos que no capítulo 2, em todo aqui ele fala, vai sucumbir o homem e não vai sucumbir a igreja. Por quê? Porque a igreja tem a alegria da salvação. Ela sabe como ela foi comprada, o preço que foi pago, ela sabe para onde ela está indo, que é logo ali. Louvado seja o nome do Senhor, que é logo ali, e tudo isso ficará para trás. Olha o que ele diz, para a gente finalizar, que já são 7h21, Salmo 119, verso 112, diz assim: inclinei o meu coração para guardar as tuas palavras, os teus estatutos, para sempre, até o fim. 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei na tua palavra. Verso 147. Antecipei-me à alva da manhã, ou seja, a madrugada, e clamei e esperei na tua palavra. É isso. Glória a Deus. Como é que está? Pois não, pastor? A alegria da salvação, pastor Geisal está dizendo, é a alegria da alma. Alegria da alma. E a alegria da alma é Jesus. É o Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, essa alegria da salvação é a alegria da alma. O contrário disso, ou seja, a falta desta bênção para a alma, então traz o quê? Depressão, ansiedade, medo. É o que o mundo está vivendo. É o que o mundo está vivendo. Por isso que ele diante daquela situação extrema, ele diz: a minha alegria ninguém pode tirar, porque essa alegria glória a Jesus. Ninguém pode tirar. Glória a Jesus. Aleluia. Vou pedir o pastor Josiel para estar orando a partir de agora, são 7h22, para a gente finalizar aqui o nosso pós-madrugada de hoje. Feche seus olhos se você puder, é momento de oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. E colocamos, Senhor, todos diante do teu altar. Tu conhece o coração. Oh, Deus. E pedimos, Senhor, aviva a tua obra.
Senhor, notifica aqueles que estão dispersos para que possa viver. Aos enfermos, o Senhor traz a cura. Senhor, aos desanimados, o Senhor aviva, levanta. Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, que estão em dúvida, Senhor, que eles abram o coração nesta manhã. Pedimos assim a tua bênção. Fica conosco, fica conosco. Entregamos este período no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos. Pastor José Freitas, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Deus abençoe. Uma excelente quinta-feira. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. A paz do Senhor. Pastor Pisoni também conosco nessa manhã. Bom, hoje, quinta-feira, culto de oração, hein, pastor? Paz, Senhor. Isso mesmo. Convidamos a você que nos ouve, nos assiste, a estar conosco hoje às 19h30 nas igrejas. E é o culto de oração. Oração à família, não deixe ninguém para trás. Leva todos para o templo para receber a imposição de mãos, para estar de joelho aos pés do Senhor e se renovar, não é? Louvo ao Senhor por esse lugar que o Senhor nos deu a oportunidade de anunciar, não é? A palavra do Senhor e notificar a todos que Jesus está às portas, né? Louvado Amém. seja. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Suzana, lá de Afogados, em Recife. Ela disse assim: Kleber, minha filha está afastada há muito tempo, né, do Senhor Jesus, mas eu não deixo de orar por ela. O nome dela é Bruna Vitória. Vamos orar pela Bruna Vitória, filha da irmã Suzana, lá de Afogados, em Recife. E o nome do esposo dela é um nome diferente, né? Eu acho que é Jonah, ou Joná, né? Enfim, é Jonah, o esposo da Bruna Vitória. Vamos orar por ela sim, tá bom, Suzana? O Senhor avivar a obra no coração dela. Um abraço também aqui ao nosso irmão Zeno, lá de São Mateus, tá com dengue. Dengue não, desculpa, chikungunya. Meu Deus do céu, mas já tá recuperando, né, Zeno? Estamos orando por você, viu? Receba o nosso abraço aí. Pastor Francisco Damiani, obrigado, pastor. Paz, Senhor. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor todos os nossos irmãos que estão conosco ainda nesse pós-madrugada. Hoje é o culto de oração, não deixe de ir, não deixe de levar um visitante também. Todos têm a sua necessidade e você pode levar também. Um grande abraço aos irmãos ali de Jardim Camburi, a igreja que nós estamos ali, Jardim Camburi 5. Um grande abraço a todos os irmãos que aniversariam nesse dia. Sintam-se abraçados aqui pela madrugada e pela Rádio Manaim. E um abraço a todos os nossos irmãos que fazem acontecer aqui esta rádio que está no ar 24 horas, né, Kleber? Exatamente. Noite e dia. 24 horas. Anunciando esta grande bênção que é a palavra de Deus, avivando a muitos corações. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço à irmã Claudete, a toda a equipe de Libras que mandaram a foto aqui. Estão lá acompanhando a programação, não só acompanhando, mas trabalhando, né, voluntariamente. Os irmãos que estão levando essa palavra do Senhor para os irmãos surdos, né? Através da interpretação de Libras. Grande abraço. E estou recebendo aqui muitas mensagens, mandando abraço ao pastor Bísio. Assim, olha, estamos felizes com o pastor Bísio aí, hein? É o representante aqui, oficial, pastor Bísio. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Os irmãos da acessibilidade, né? Que o Senhor abençoe cada dia mais esse trabalho, seja na Libras e em todos os segmentos da acessibilidade. Então fica aqui o nosso abraço aos companheiros, ao Kleber, aos irmãos que têm orado por nós, ali a região de Guarulhos, a igreja da 3ª divisão, onde estamos pastoreando, lutando aí para subir de divisão. Para chegar à primeira logo. Para chegar à primeira, que é na eternidade. E o Senhor tem honrado o trabalho dos valentes do Senhor ali. Amém? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. A irmã Clara também está mandando um abraço para o pastor Bísio. A Clara é irmã, é filha da irmã Claudete, né? A irmã Susan Gaete, ela é chilena. Cadê? Tá aqui. Ela, sim, isso. Ela é chilena, mora aqui no Brasil. Eu disse: Kleber, peço que ore pelo meu pai, que foi ontem pro Chile. A avó dela tem 94 anos, está com pneumonia, né? Vou orar pela... O nome dela é Eliana e o nome do pai dela é Alfonso. Vamos orar. Deixa eu dar uma benção aí, né? A nossa avó, né? A Eliana, 94 anos, lá no Chile, né? E o pai dela viajou, é sempre uma viagem. Já foram no Chile? Alguém já foi? Meu Deus do céu. Né? Lá o avião, quando tá no Chile, ele decola e vai para baixo. Meu Deus do céu. E muito frio, tá muito frio lá no Chile. Tá muito frio lá, né? Quero mandar um abraço aqui também. Irmã Nilda, obrigado, irmã Nilda. Ela disse assim: Kleber, Paraguaçu Paulista, fica no interior de São Paulo, entre Assis e Presidente Prudente, rumo ao Mato Grosso do Sul. 35 quilômetros de Assis, a minha cidade. Tá bom, irmã Ivanilda? Obrigado pela orientação aí, a senhora
É um verdadeiro GPS, né? Obrigado. Um abraço, obrigado pelo carinho, tá? Também quero mandar um abraço aqui para o pastor Eduardo. Pastor Eduardo Roseste tá acompanhando a gente. Um grande abraço. Grande abraço aí, Eduardo. Eduardo Roseste. Segunda-feira estamos aí. Vai passar lá? Um abraço. 7h28, é ponto final no nosso pós-madrugada. Lembrando que neste final de semana teremos Manaim, a partir do Manaim Domingos Martins, seminário, pastores, obreiros, né? E estaremos lá, se Deus quiser, com os irmãos. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos do Nordeste, a irmã Rita Patrícia e a todos os irmãos do Nordeste, que desde ontem já estão chegando, né? Vindo aqui à Rádio Manaim, é uma alegria para nós receber os irmãos. Ponto final, você que está pela TV Manaim vai ficar com a programação da TV Manaim e nós vamos com o Bom Dia Manaim até às 10 horas da manhã. A todos, a paz do Senhor.